a terra prometida. Olá, querido jovem, seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema Encontro com Deus. E o texto-chave se encontra em Êxodo, no capítulo 3, versículos 13 em diante, que nos diz: Moisés disse para Deus: Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser: O Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: Qual é o nome dele? E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então, o objetivo dessa lição é nos mostrar como foi o encontro de Moisés com Deus. E a pergunta que eu faço é: como você conheceu a Deus? Como você iniciou o seu relacionamento com Deus? Quando nós analisamos a história de Moisés, nós podemos perceber ali no início, quando ele estava na terra do Egito, ele tinha um conhecimento de Deus, mas ele não tinha um relacionamento com ele. Moisés só vai ter um relacionamento com Deus depois de 40 anos, já com a idade de 80 anos, no Monte Sinai, onde pela primeira vez Deus se revela a Moisés e mostra a sua glória no meio da sarça. E é interessante é que Deus ele se revela a Moisés chamando-o para a missão, chamando Moisés para um propósito. E que propósito era esse? Libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. É interessante é que nos mostra agora Deus ele agindo em favor do seu povo. Porque a Bíblia nos diz que quanto mais o tempo se passava, mais o povo era afligido por meio dos açoites, por meio do trabalho forçado. E a Bíblia diz que o povo não suportando, eles clamam a Deus e Deus se lembra da aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó. E quando a Bíblia traz esse termo, que Deus se lembrou do povo de Israel naquela condição, não porque ele havia se esquecido, porque nós estamos tratando de um Deus onisciente. Mas quando diz que Deus se lembrou, é uma linguagem que na língua original quer dizer e Deus passou a agir no meio do povo. E como Deus age? Como Deus age? Quando ele vai agora usar Moisés como um instrumento para revelar os seus prodígios a Faraó e tirar Israel daquela escravidão. Então, Deus se revela a Moisés, primeiro, chamando-o para a missão. Só que aí entra numa parte interessante ali do diálogo entre Deus e Moisés. Moisés agora ele vai discutir com Deus. Por quê? Porque agora Moisés se sentia incapaz de libertar o povo do cativeiro egípcio. E é interessante é que se nós formos para a lição da semana passada, nós encontramos o Moisés que confiava no seu próprio braço, na sua própria força. Agora, 40 anos depois daquele incidente com aquele oficial egípcio, no qual Moisés matou, e Moisés achava que ele era o tal, era ele que
iria libertar, a libertação viria por meio dele. Agora, 40 anos depois, nós encontramos um homem que se sente incapaz de libertar o povo de Israel. E é interessante que Moisés ele vai colocar uma série de dificuldades ou de barreiras que poderia impedi-lo de libertar o povo de Israel. Entre essas barreiras se encontra não saber falar. Tem-se entendido esse termo ser pesado de língua ou não saber falar. Entendia-se no passado que Moisés ele tinha problema de gagueira, então ele gaguejava. Mas com os estudos evoluindo, se avançando, entendeu-se que Moisés não sofria de gagueiro, que Moisés era gago, não. Mas sim porque Moisés, por estar 40 anos longe da terra do Egito, no deserto, lidando com animais, entre um povo que não tinha a mesma língua ou não falava o mesmo idioma egípcio, então Moisés ele foi se enferrujando. Ele não tinha mais aquela eloquência que ele tinha no Egito. Então Moisés coloca essa barreira: ó Senhor, eu não sei falar, né? Eu sou pesado de língua, eu não tenho fluidez ali no idioma egípcio. E aí Deus agora ele vai falar para Moisés: Moisés, quem fez a boca do homem? Não sou eu? Então você pode ir. Eu vou capacitá-lo. E eu darei a você autoridade para se comunicar com Faraó. Moisés também colocou a barreira de ser perseguido. E aí Deus diz: Moisés, aquele homem que procurava matar-te, tirar a tua vida, já morreu, já faleceu. Então você percebe que Moisés, ele colocou certas barreiras para tentar se afastar um pouco do propósito que Deus o havia chamado, que Deus já o havia predestinado, para que ele fosse fazer aquilo. Então, nós percebemos um Moisés que se sente incapaz, mas o que a lição quer nos mostrar é que mesmo nas nossas incapacidades, seja nos aspectos físicos, intelectuais, se nós nos lançarmos nas mãos de Deus, nós podemos ser instrumentos nas mãos dele e ele, por meio de nós, cumprir o seu propósito. Então, Moisés, ele foi tentar dialogar com aquele que tem o poder de capacitar. E aí nós vamos na parte mais interessante, que é o texto que nós acabamos de ler. Onde Moisés diz o seguinte: Senhor, se eu chegar aos filhos de Israel e disser que o Senhor me enviou, mas eles vão me perguntar: quem te enviou? Qual é o nome daquele que te enviou? O que eu devo responder? E aí Deus pronuncia o tetragrama, ou um nome impronunciável. É um nome aonde não tem vogal, só consoante. E ele vai dizer: eu sou. O eu sou me enviou. Eu sou o que sou. Ou seja, diante de Deus não tem passado, presente e futuro. Deus, ele é. Eu sou. E Deus diz: olha, diga aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. E é por este nome que serei lembrado de geração em geração. E aí quando você vai para o Novo Testamento, principalmente ali para o Evangelho de João, você percebe muito esta frase: o eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. Quando ali Jesus está no Getsemane, aqueles soldados chegam e dizem para Cristo, olha, Jesus pergunta para aqueles soldados, melhor dizendo, a quem vocês procuram? Aí eles dizem, a Jesus o Nazareno. Aí Jesus diz, eu sou, mostrando que ele
era aquele que havia aparecido para Moisés no Monte Sinai. Então, meus queridos, por que este nome, o Eu Sou, ele é importante? Porque Deus queria ser reconhecido pelo povo de Israel não por aquilo que ele ia fazer, mas por aquilo que ele é em essência. Ou seja, o povo de Israel só poderia ter uma compreensão clara de quem é Deus se Israel, melhor dizendo, o povo de Israel, eles não poderiam depositar suas esperanças em um Deus só por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele é. É por isso que Ellen White vai dizer o seguinte: no entanto, depois que aceitou a tarefa, ele se dedicou de todo o coração, depositando total confiança no Senhor. Isso é um exemplo do que Deus faz para fortalecer o caráter daqueles que confiam plenamente nele e cumprem suas obras. Quando alguém sente as próprias fraquezas, isso já é um indício de que essa pessoa reconhece a importância da obra a ela designada e de que terá em Deus seu conselheiro e sua força. Por meio de sua humanidade, Cristo esteve em contato com os seres humanos. Por sua divindade, ele se firma no trono de Deus. Como Filho do homem, deu-nos exemplo de obediência. Como Filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Então, por meio do capítulo 13 e do capítulo 4 do livro de Êxodo, podemos aprender que devemos, como filhos de Deus, sermos dependentes totalmente dele, não depositando nossas esperanças em nosso braço, no nosso intelecto, mas depositando nossas esperanças naquele que pode fazer de nós um instrumento nas mãos dele para impactar a nossa geração. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero entregar esse jovem nas tuas mãos e que esta palavra alcance o coração desse jovem e que ele não venha confiar em si, mas que ele venha depositar, Senhor, suas esperanças em Ti. Deus, esteja conosco, conduza-nos, quebranta-nos. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral Êxodo, um livro que mostra Deus em ação.